qual que é a diferença de você sair de uma igreja grande, a sua igreja, mais estrutura, Sim. já pegando já de uma estrutura que era do seu pai, Sim. trazendo uma nova visão, completando, continuando para agora uma implantação. Eu acabei de vir da nossa implantação em Curitiba, que está acontecendo com o Xandão, o pastor que está lá. Está há um ano já. Estava há mais de um ano em células, assim, mas agora reunindo no hotel há um ano e faz 3 semanas que está no primeiro espaço próprio, assim. E eu estava falando isso com ele, né? Falei, cara, a gente tem que ter um zelo aqui de entender que, por exemplo, hoje, lá em Taubaté, para alguém já entrar trabalhando com a gente, é um outro rolê, é um outro processo. Mas vamos lembrar Taubaté quando começou tudo. São desafios Como diferentes. que você era quando você chegou na igreja funcionando? Ele falou, pô, era tudo podre, não sei o que lá, eles deixaram eu. Falou, cara, era graça sobre graça atrás de tudo. Falou, cara, mas... Ele falou assim, a gente tem que ter o zelo aqui também, de até que ponto... os trabalhadores, ore para que o Senhor da Seara envie os trabalhadores vêm e a gente enfia eles na nossa cartilha processual. Sim. Completinha, que às vezes demora 6 meses, 7 meses, 8, sendo que a gente está na fase de implantação. Como é que tem sido então, foi um desafio, porque assim, a partir de Santo André eu tinha multiplicado igrejas. O que é multiplicar igrejas? Você pega um grupo grande e manda, já tem ministro de louvor, já tem o time de adoração, já tem... Então, assim... É uma comitiva toda. A primeira multiplicação que eu já fiz para São Bernardo, que é uma cidade vizinha, já foi com centenas de pessoas. Nossa, e tal. uma igreja já vai até com os membros. Vai com os membros. Já vai com os membros. Já vai com a equipe de trabalho, os membros. Isso, vai com contribuição. Dá até para anunciar no Mercado Livre, né, Brunão? Lembra dessa? Nossa, lembra? Igreja pronta, arrecadação de tanto. Então, assim, é verdade? Tinha um anúncio? Mas eu acho que era alguém zoando, só pode. Só pode. Em nome de Jesus que seja. O pessoal não faz isso no Mercado Livre. Né? Não exporia, né? Coloca no LX. Mas assim... É um outro aplicativo. Não, o Mercado Livre não aceita. E aí, quando a gente foi sair para a plantação, eu falei, vou sair com um time e tal. Falei, vou pegar pelo menos 50 casais e tal. E Deus falou para mim, não. Você vai começar... Você vai ter uma nova experiência de começar. E aí, Poxa, Jesus. Não foi simples. É aquelas coisas que Deus nos fala que... legal, você ouve, no primeiro momento você fala, mas você não tem ideia do reflexo. Jesus, peraí, mas eu mandei fulano. Isso, é isso aí. Agora eu vou sozinho? É isso aí. Dentro daquilo que você estava falando antes, perdão, foi muito legal na Poema. Em 2015, o Lê, infelizmente, ele teve um burnout emocional. Pregou sobre isso, depois foi incrível. Ele reuniu toda a liderança alguns líderes, assim, pastores, falou, gente, tô mal, tal. O pessoal falou assim, Lê, seguinte, pega tua família, vai embora. Vai encontrar Jesus, vai se encontrar. E aí ele foi para os Estados Unidos e ele ficou 5 meses fora. E quando ele voltou, reuniu todo o time. Ele falou assim, gente, e aí, como é que foi? E testemunhou, falou de tudo que ele estava passando, do que ele tinha saído, como é que ele estava agora, veio queimando. E aí ele perguntou para a equipe pastoral, né? E aí, como é que foi esse tempo que eu fiquei fora? Como é que vocês lidaram com tudo? Como é que foi com vocês? Aí, eu não lembro quem começou meio que, então, nossa, olha, teve certas dificuldades, mas nós conseguimos. Aí eu falei assim, eu posso falar para estabelecer o ritmo dessa reunião Foi maravilhoso. Os caras pode. Falei assim, foi uma droga. Foi uma droga. Aí todo mundo ficou olhando, falei, foi uma droga. Sabe por que foi uma droga? Vamos lá. Jesus se ausenta. A Bíblia fala, como de costume, Jesus se ausentou. Para um lugar de oração, para um lugar... Quando ele volta, os discípulos acham que ele é um fantasma. A outra vez ele se ausenta. Quando ele volta, eles não estão conseguindo expulsar o demônio. Outra vez ele se ausenta e quando ele volta, eles estão desesperados com a força do vento. E ele precisa sair lá da proa dele. A outra vez, quando ele volta, ele encontra os caras dormindo. Ele tinha pedido para os caras. Ou seja, papéis de liderança, figura de liderança como a de Jesus... E realmente foi ruim? Foi. Foi ruim mesmo. Eu falei assim, Lê, toda a ausência de Jesus é bíblico, da liderança dele. Quando ele volta, ele encontra níveis de imaturidade, de lugares diferentes, de formas diferentes da equipe dele. Então, durante esses 3 anos que ele caminhou com eles, toda a ausência dele, que a Bíblia fala, como de costume, a Bíblia diz assim, como de costume, Jesus se ausentou. Toda a volta da ausência dele, a gente vê na palavra
um nível de imaturidade na equipe dele. Ele falou, não espere. Se Jesus não encontrou a equipe dele, os discípulos, a gente está falando de Pedro, Tiago, João. Se esses caras dele não foi tão maduro, não espere isso da gente. Aí todo mundo, é verdade. Nossa, eu e esse aqui. Você acabou com a foi reunião. Uma guerra. Então, resumindo, você acabou com a reunião. Não, mas foi legal, porque a partir disso, o Lê, ele começou a ter mais ausências intencionais. Isso. Agora, não por causa do burnout. Porque o ponto é que a sua ausência vai revelar o nível de... É o que você está dizendo. E foi amadurecendo, ao ponto de chegar uma hora de falar, cara... Nem precisa mais. Não precisa mais. Ele começou a sair e aí a igreja crescia mais. Os ministérios fundamentavam ainda mais. E começava, a galera ficava assim, nossa... Não, ele podia demorar umas 2 semanas para voltar ainda. Porque esse é o ponto, então, né? esse é o lugar. Agora, eu estava dizendo, né? Porque essa questão de paternidade, paternalismo, que é muito importante. A diferença de paternidade e paternalismo, então, né, eu sei que você é pai, todo mundo é pai, não? Não. Então, assim, de pet só. De pet, De planta. Tem uma samambaia linda. Mas dá para entender já. Mas assim, a gente... Sacanagem. Pai de pet é para matar. Calma, Brunão, calma. Não, acaba pode comigo continuar. A gente, como pai... porque dá para entender em toda a esfera de amor, de doação, né? A gente está brincando aí com os animais, mas tem essa esfera de você se importar, de você... Mas quando você vai para filhos, óbvio, isso se torna uma coisa... Mais profundo. Então, quando você vai falar sobre filhos, qual que é o grande ponto? Você se doa o tempo todo. Ninguém tem a ideia assim, nossa, eu estou precisando de dinheiro, eu vou ter filho. Nossa, tá me faltando... Então, quando você tem filho, quando você olha para sua esposa e diz, poxa, tá tão legal, naturalmente falando em algo... Tá tão legal, a gente precisa de transcender isso aqui, a gente precisa de ter uma criança aqui em casa para fazer o quê? Para amá-la. Eu brinco que eu não tinha ideia o que era ter. A minha filha nasceu, eu tinha 21 anos. Nossa. E quando você tem o primeiro filho, você não tem ideia do que é essa... E quando eu tive a minha filha, eu comecei a descobrir, minha esposa descobriu que estava grávida, a gente já começou a gastar dinheiro que não tinha, né? Ela foi, não, precisa ser esse quarto, amor, ela não vai entender a marca de nada, não, mas precisa ser esse. E aí começa tudo ali. Depois minha filha nasce, fica 3 meses sem dormir. Nossa. Inteiros, assim. 3 meses. A galera aí que está com criança recém-nascida em casa sabe do que eu estou falando. Não é incomum, né? Muitas casas acabam acontecendo isso. E aí você está doando tudo. E eu brinco o seguinte, filho, aparentemente, começa com um problema. Parece que é um problema. Mas é ofensivo para um pai dizer filho é problema, porque filho não é problema. É quem nós mais amamos. Mas na criação de um filho, um pai ou uma mãe não faz conta. Você não tem conta. Nenhum pai tem caderneta. Ó, quanto que eu gastei com você desde o primeiro dia. Nenhuma mãe tem uma caderneta dizendo, olha, são tantas horas sem dormir por causa de você. Até para fazer o teste, esses dias eu liguei para o cara que, assim, financeiramente falando, é o cara mais inteligente, mais regrado que eu conheço. Falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma caderneta e tem 3 filhos. Para saber quanto você gastou, você tem as notas fiscais arquivadas para saber quanto você gastou com seus filhos? Ou sua esposa tem quantas noites ela deixou de dormir? Não tem. Ninguém tem. E por que não tem? Porque aquilo que você não vai cobrar um dia, você não computa. Entende? Uhum. A liderança de paternidade, eu não fico computando. Então, depois eu não fico falando, não, o Brunão passou por aqui, fui eu. Não, aconteceu tal coisa assim. Não, o pessoal, isso aqui. Por quê? Porque eu não vou cobrar. Pai não computa, porque não vai cobrar. E qual que é o prazer do pai? Eu coloquei tudo, eu investi tudo, eu doei tudo, e no final, é tudo para ele. Eu dei destino. Eu não tava... E o que é o paternalismo? O paternalismo é o mesmo nível de entrega, mas que no final eu fiz conta. E no final eu estou dizendo para você, ó, eu fiz tudo isso aí, mas era por causa de mim. Cadê? Você não vai me dar? Você não falou meu nome? Você não me reconheceu? Você não fez? Isso vale também para pessoas que serviram. Quantas pessoas que às vezes eu vejo e falo, ai, pastor, eu servi tantos anos num lugar e não me deram nada. A pergunta é, tinha que te dar alguma coisa? Não, está aqui tudo que eu fiz. A pessoa lembra o dia, a hora, a data, o momento. Eu falo, olha, o que é feito com amor, a gente não faz conta. O que o amor faz, a gente não fica computando, não tem relatório. Ter o sentimento de que ninguém me deve nada, né? Ninguém. Então, assim, eu sou devedor de todos. Então,
ter pessoas comigo, eu podendo desenvolver a minha vocação e ter gente comigo, eu sou o devedor. Então, não existe esse critério de exigência para com os outros. E aí isso também quebra um vínculo de política. Que é esse vínculo político que eu estou fazendo aqui, porque mais tarde vai voltar aqui e vai ser assim. A liderança de Jesus, Vishal Magawande é um estudioso e um cara vivo. Ele escreveu que, historicamente, Jesus ele quebrou os dois grupos de liderança da época. O primeiro grupo era o grupo dos religiosos. Jesus quebrou a religião. Porque o grupo dos religiosos era um grupo intocável, era um grupo que estava num lugar e devia ser servido. É um grupo que estava num lugar e que ele só trazia condenação. Jesus quebra a liderança religiosa distante, a liderança religiosa que exige, que massacra, que com seus padrões traz peso. Jesus vem e serve. Ontem eu estava assistindo um corte de um podcast, acho que foi lá no Inteligência Limitada do Vilela, e estava um cara, um historiador especialista em deuses. Todos os deuses era medieval, tudo ali. Hércules, não sei o que lá, tudo, gregos, romanos, egípcios, deuses. Então ele sabe tudo daquilo ali. Aí no final ele falou assim, eu só vi por causa do título, né? Aí ele falou assim, no final falou assim, mas só teve. E o cara falou assim, eu não professo nenhuma fé, mas estudando todos os deuses, só teve um que derrotou todos os outros deuses. E o cara falou, quem? Ele falou assim, Jesus. Ele, como assim? Aí ele começou a contar. Quem que eram os de Odin e tal, e Thor, tal. Eram os vikings lá, e começou a falar de toda a região lá, tal. Aí ele começa a dar a data e o ano quando todos os vikings se converteram. Foi mesmo? Sim. Se converteram. Aí daqui a pouco ele foi para outra e começou a falar todos os grupos de todos esses se converteram. No final se converteram não produz... com o homem que o poder dele não era o raio, a tempestade, nada. Era você servir o pró. Ele falou, cara, ele conseguiu desmontar então, assim, tudo. Porque o grande ponto aí, Vishal vai trazer, é o seguinte: ele vem para ser humano, para tocar homem. É por isso que também, quando a gente olha, o primeiro milagre de Jesus era uma festa de casamento. Tem muita coisa por detrás disso. Mas legal saber que Jesus foi convidado para um casamento. Que Jesus era gente. E vamos ser sinceros, lista de casamento é uma das coisas mais difíceis que existe na vida. É sempre limitado. Sua mãe lembra daquela prima que mora no interior que você nunca viu e ela tem que estar na lista. Seu pai lembra daquele camarada que foi do sindicato. Sim. E Jesus estar na lista de casamento mostra que Jesus era um cara que se importava. Porque ele veio para nos mostrar também não só a figura do Deus, mas a figura do homem. Como que é ser homem em plenitude? Porque tem uma beleza na humanidade. Existe uma beleza por detrás disso. Então, ele vem, ele quebra a figura dos religiosos. Por quê? Porque os religiosos condenavam. Agora vem um Cristo que senta na mesa, ele se importa. Ele está junto. Então, peraí, ele reconfigurou. Porque se liderança era o padrão religioso, distante, era um padrão de vestes intocáveis, ele vem e ele toca. Mas ele também quebra, e aí essa questão também. Ele vai quebrar também tanto a liderança religiosa quanto a liderança política. E por que ele quebra a liderança política? Porque o poder de um imperador estava baseado na força que ele tinha. Quantos súditos ele tinha, quem que ele já tinha derrotado, quantas pessoas ele já tinha matado, quantos reinos ele tinha conquistado. Vem aquele que é o rei dos reis. E a métrica dele é, eu não mato ninguém, eu morro. Eu me entrego. Voluntariamente eu me dou. Não tem senso para o ser humano. Ele reconfigura. E aí é interessante, porque sendo Cristo a nossa maior métrica, como que eu lidero com outra perspectiva? Porque qual que é o espírito do anticristo? Jesus, quando ele vai dar a visão escatológica, ele termina dizendo, depois que ele fala de guerra, de rumores, de problema, de fome, aí ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente sabe muito e é um verso famoso. Mas o amor ali no original é ágape. E ágape só tem quem nasceu de Cristo.
O que ele está dizendo é que vai haveria um esfriamento na comunidade dos irmãos. E o que é o esfriamento do amor na comunidade dos irmãos? É quando eu passo a amar coisas e usar pessoas. Acabou o ágape. Porque o ágape é o amor sacrificial que ele nos propõe a viver uns pelos outros. Porque alguém que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Mas aí eu paro de usar pessoas, passo a amar pessoas e usar coisas. Então tudo que eu tenho é por causa das pessoas, é para servir as pessoas, é para me doar pelas pessoas, é para me dispor pelas pessoas. E aí eu saio dessa ideia de paternalismo, onde eu estou liderando por causa de mim. É o meu chamado, é o meu propósito. Até nos dons a gente pode ser assim. Eu quero profetizar para que no final seja eu. Eu não entendo que a profecia é porque Deus está querendo direcionar outro. Não, o outro não é o meu problema. Eu quero profetizar para que todo mundo veja, para que eu utilize meu dom. Não, o objetivo de Deus não é o que você pode usar, é o que Ele pode te usar para ser no outro. Então, nesse ambiente, isso reconfigura muita coisa e nos leva para o prisma bíblico. E o que é bíblico, né? E sem dúvida nenhuma, Jesus é esse modelo de liderança bíblico, e aí vai formar a gente cada vez mais, e a gente olha o contexto dos discípulos, o que isso se transforma em algo realmente assustador, positivamente falando, porque estiveram debaixo. E Jesus termina o seu ministério na terra, e no contexto, né, da sua passagem, Pedro, vou lavar seus pés. Não, você não vai lavar meus pés. Porque Jesus quer trazer para a mesa da comunhão aquilo que Pedro queria esconder. E ele está dizendo, é aqui, é nesse ambiente, Pedro, porque a gente só quer mostrar o que pode nos promover, né? E Dani, qual que é o equilíbrio entre liderar e ser liderado? Entre o líder e o liderado? Qual que é o ponto de equilíbrio? Todo líder deveria ser um cara liderável. Todo líder deveria liderar com um coração de liderado. Jesus liderou dizendo, tudo que eu estou fazendo eu vi meu pai fazer. Então, ele não precisava de fazer isso. Por isso, esse espírito de transmissão de honra, ele é o reflexo mais próximo que tem do céu. É alguém que não está buscando para ser honra. Eu gosto porque quando a gente está orando, quando a gente está cantando, quando a gente está fazendo qualquer coisa, tem uma mescla tão grande, você começa a orar para o Pai, já percebeu isso? Ninguém consegue orar só para uma figura. É verdade. Você não consegue ficar orando só para o Pai. Sim. Daqui a pouco você põe Jesus, obviamente, e você fala do Espírito Santo. E você começa... Isso não é uma coisa intencional, isso é espiritual. É porque um está jogando honra para o outro. Você joga a honra para o Pai transfere a honra para o Filho. Você joga a honra para o Filho e transfere para o Espírito. Eles, entre si, estão transferindo honra. Por quê? Porque não há uma necessidade em nenhum deles em ser honrado, no aspecto de que o objetivo é transferir honra, é dar glória. Então, o ambiente do céu é um ambiente de plena harmonia, porque é um ambiente de honra. Eles estão se honrando. Entende? Então, o ambiente de unidade é um ambiente onde eu não quero ser maior que você. Eu não tenho essa necessidade de estar acima de você. É um ambiente harmônico. Então, eu penso que todo líder deveria ser um liderado. Porque honra bíblica não é aquilo que a gente exige, é aquilo que a gente dá. Então, tendo esse coração de liderado, Deus pode colocar para ser liderado por qualquer pessoa. Esses dias eu ouvi uma história que um irmão chegou para o pastor e falou, pastor, eu estou orando para ter o coração mais humilde. E o pastor falou para ele, amém, irmão, mas quais motivos você teria para não tê-lo? Nossa. Então, assim, o nosso aspecto é que, e o grande ponto da vida é que tenha uma terminologia ou não, e a gente se prendeu tanto a isso, porque quando nós estamos falando de uma figura ditatorial, a gente está muito preso à patente, né? Então, a patente é mais importante do que a identidade. O que eu faço é mais importante do que quem eu sou. E aí você tem líderes tão inseguros que ele precisa daquela patente, e isso fala sobre todas as esferas. Quando ele subiu naquele lugar, ele fica assim, vislumbrado com aquilo. Quando a sua identidade é maior do que o seu serviço, é maior que o título que você carrega, vai além daquilo que você está fazendo.
Então, ter esse coração, e aí nesse coração também você nunca se sente... Eu gosto da ideia de Jesus, igual a gente está falando do contexto de ausência, ele vai ter uma ausência terrena, nesse momento sentado à destra do Pai, e o Espírito, nessa última dispensação, fluindo. Mas Jesus faz tudo e chega um determinado momento, agora que ele fala, agora é com o Espírito. Eu vou ter que sair de cena, por assim dizer, nesse aspecto. E ele está em paz com isso, porque ele não está preso a isso. Esse é um grande problema das pessoas, né? É um vício de liderança, é um vício desse lugar. É o espírito do irmão mais velho. Eu estava aqui fazendo. É o espírito de Joabe, que acontece muito. Qual que é o espírito de Joabe? Eu sirvo Davi por causa de mim. Então eu vou matar Abner, vou matar Absalão. Eu vou matar qualquer pessoa que represente qualquer ameaça ao meu projeto de poder. Então eu estou até servindo alguém aqui, mas ele tem o coração de líder, mas não o coração de liderado, porque ele está fazendo com uma intenção no final daquilo que... E por isso que eu acho que a gente tem... Um cara de confiança, né, do reino. Exato, mas com objetivo. Por favor, tenha misericórdia do meu filho. Com objetivo. Só está preso. Dá a lança. Tal. É isso, com objetivo. Então... Quando você estava falando sobre o paternalismo, a paternidade, eu estava pensando exatamente no irmão mais velho. Eu falei, cara, eu acho que são 3 aí, né? Sim. É o pai, é o paternalismo, mas tem o irmão mais velho também. Porque, no fim, o irmão mais velho, ele na ausência do pai, ele tem responsabilidade paterna sobre a família. Mas, no fim de tudo, ele ainda briga pela mesma herança. Sim, ele não tem essa compreensão. E isso é triste porque eu acho que muitos líderes vão se identificar comigo. Eu já fui pressionado N vezes por pessoas. Eu estou aqui te servindo. E aí, o que você vai fazer? Eu estou aqui te servindo. Eu estou aqui há mais tempo que fulano. E fulano, porque o irmão mais novo não é só... Irmão mais velho, a gente se coloca todas as vezes que a gente se sente injustiçado por alguém que a gente julgava que não merecia. Diante de Deus também. É todas as vezes que eu olho para a vida de alguém, eu falo, puxa vida. Um tempo atrás, foi muito interessante, assim, Deus falando comigo. Eu fui visitar a igreja de um amigo pastor que sofreu um avivamento, algo fora da curva, que talvez demoraria 30 anos de uma igreja normal, ele estava vivendo em 6 meses. E ele começou a me mostrar e a falar. Você sabe, e tem aquele testemunho que te deixa triste, né? Com você mesmo, né? Aquele testemunho que fala, meu Deus do céu, que situação. E eu, né, por um lado, louvando a Deus pela vida dele, mas por outro lado, triste, falando, puxa vida, onde é que eu tô? Né? E tal. E aí eu entrei no carro, e aí eu comecei a justificar para mim mesmo por que tudo aquilo estava acontecendo com aquele cara. Eu falei, ele é mais inteligente que eu, ele é mais capaz que eu, ele é mais sábio que eu, ele tem mais recursos que eu. E comecei a falar, e o Espírito Santo ministrou meu coração, o Espírito Santo falou, ele é mais capaz que você, né? Realmente, ele é mais capaz, você vai encontrar muita gente mais capaz que você. Você vai encontrar gente com muito mais conhecimento que você, você vai encontrar gente muito mais madura que você. Ele falou, você vai encontrar pouquíssimas pessoas mais bonitas que você. Mais humildes também. Mais humildes. Você vai encontrar gente mais tudo que você, mas uma coisa você não vai encontrar, alguém que seja mais amado que você. Eita. Você sabe, quando a gente vai para essa plenitude do entendimento do que Deus pode fazer, é sobre o nível de entendimento que eu tenho, da forma com que Deus me vê. E, óbvio, isso vai produzir um reflexo naquilo que eu estou fazendo, mas vai me levar para um lugar onde eu posso desfrutar. Porque o espírito do irmão mais velho é dizendo, esse cara está menos tempo que eu, ele está trabalhando menos que eu, ele tem menos caminhada que eu devia ter mais que ele. E aí é Deus me dizendo, então, mas esse é o espírito do irmão mais velho. Você também tem herança. Por que você está nesse lugar? Ele está dizendo, eu trabalhei, mas eu trabalhei como um servo, como um escravo. Você só não entendeu que você é filho. E aí entra aquela perspectiva de um trabalho pesado. E aí é aquela coisa, né, gente? O líder que é pesado, ele pesa todo mundo. Meu Deus do céu. O líder que está condenado, ele condena todo mundo. E aí aquilo que deveria ser um prazer, o reino de Deus precisa ser feito com prazer. Precisa ser feito com alegria. Alguém diz, mas, meu Deus do céu, mas não é a cruz? Claro, mas a cruz foi o lugar de descanso de Jesus.
A cruz é o lugar de expressão de glória. Eu gosto de entender a cruz como esse lugar que é a plenitude. E o lugar que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável, por mais desafiador que seja, por mais difícil que seja, por mais que nos exija renúncias, mas é esse lugar. Não tem lugar melhor que esse. Pode colocar em qualquer lugar do mundo, se não for o lugar do centro da vontade de Deus, é o pior lugar. Então, estando no melhor lugar, e se esse é o melhor lugar, ele precisa produzir prazer. E esse prazer é o prazer que Paulo propõe. Aprendi a me contentar com o que tenho. Ele está dizendo, eu gosto da ideia que contentamento não é ter tudo. Contentamento é ser feliz com tudo que Deus me deu. Porque muita coisa que a gente ora, não vai acontecer. Você sabe, esses dias eu estava conversando com alguém, e aí a pessoa falou, Deus não me responde. Eu falei, será que Deus não te respondeu, não? Ou será que ele não está sussurrando? E aí, por quê? Porque o próprio Jesus convida, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre. Perfeito. E às vezes não recebe porque pedir mal. E pediu mal. Ou às vezes você vai ouvir, no meio de um processo de pedir para Deus, Deus fala, não vai, não gostei do pedido. E ponto. Então, assim, diante de todo esse cenário, né, esse lugar de prazer, e tendo a igreja, eu gosto porque Jesus faz um comparativo de nós sermos como crianças. Porque Deus não precisa de aprender a ser pai, a gente que está aprendendo a ser filho, né? Então, assim, Deus não está aprendendo a ser pai, a gente que está aprendendo a ser filho. E ele fala, você precisa ser criança. Então, o Novo Testamento é Deus dando um novo nome para Deus. Qual é o novo nome de Deus? Pai. Novo nome de Deus. Que seria uma blasfêmia, que não é citado no Velho Testamento inteiro. Então, o que ele está dizendo é, agora Deus te tirou. E aí Paulo vai dizer em Romanos 8,15, nós já não temos mais o espírito de escravidão para estar outra vez com temor. Então, ele está dizendo, tem agora uma nova perspectiva de relação. Vocês são convidados a se relacionar com Deus, com o entendimento de que agora em Cristo fomos feitos filhos de Deus. E isso afeta absolutamente tudo. E Jesus nos convida a ser como criança. E é tão interessante porque no Novo Testamento nós temos momentos que a Bíblia diz, Paulo dizendo, não pude vos falar como maduros porque vocês são infantis, mas em outro momento ele diz, olha, vocês precisam ser maduros no entendimento, mas puros na malícia. E onde está o ponto disso? É que criança sabe fazer festa. Criança sabe fazer festa. E que a nossa liderança seja uma liderança que saiba fazer festa. Por que muitos líderes não levantam outros líderes? Porque é tão triste o que ele está fazendo, é tão difícil o que ele está fazendo. Eu fui numa vez uma igreja de um pastor falando a dura vida de um pastor. E tem seus desafios. Eu falei, com um sermão desse aqui, quem tinha? Porque precisa ser prazeroso, por mais que tenha desafios. Filipenses, Paulo está escrevendo preso em Roma, injustiçado. É a carta mais feliz da Bíblia. É o livro mais feliz da Bíblia. Foi escrito por um homem preso. Como é que explica isso? É que estar no centro da vontade de Deus é contraditório. Ainda que esteja tudo aparentemente difícil, interiormente nós estamos sendo renovados. Então, é esse lugar. E aí o que é divertido, todo mundo quer participar. Um tempo atrás, ainda estava nesse lugar, apareceu uma bolinha lá, passei no momento do almoço, o pessoal estava chutando uma bolinha que alguém do Ministério Infantil deixou por lá. Passou embaixo da minha perna a bolinha na hora que eu passei. Rolinho, né? Aqui, o meu termo, eu sei que tem outros termos, né? E aí começou a brincadeira. Eu falei, agora eu vou ter que entrar na roda. Bom, essa brincadeira durou 1h30. Porque aí um entrava na roda e tal. E eu falei, gente, vamos parar, que senão o pessoal vai vir aqui à tarde no prédio da igreja e vai falar que história é essa que o pastor fica jogando. Mas, de forma bem prática, o que isso simboliza? É que algo que é feito em alegria envolve os outros, as pessoas se envolvem, sem perceber, elas estão envolvidas. Sem perceber, aí chuta um, aí chegou outro, é a mesma coisa. Sem perceber, você se envolveu e é algo que traz prazer e traz alegria. Muito bom, muito bom. Maravilha.